Bem-vindo, pessoal, ao canal Sabedoria da Criação 2. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, né, seu joinha. Se você não for inscrito no canal também, você pode estar se inscrevendo. E, no fim, compartilhando esse vídeo também, tá ok, pessoal? Pessoal, o relator no TSE, ele vota para condenar Bolsonaro e deixá-lo inelegível por 8 anos. Essa é uma notícia do Trombeta News, né? Inclusive o ministro Benedito Gonçalves, relator da ação do PDT, do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, contra Jair Bolsonaro do PL, votou nesta terça-feira, dia 27/6, pessoal. Inclusive, né, o relator disse o seguinte: ele votou pela inegibilidade por 8 anos, no caso do presidente Bolsonaro, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal, né? Então esse é o argumento pelo qual ele está votando para que o ex-presidente Bolsonaro seja condenado, né, e fique inelegível durante um período de 8 anos, né? Inclusive, pessoal, logo após o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu, né, o julgamento nesta quinta-feira, dia 29/6/2023. O ministro Raul Araújo, ele pediu vistas do processo e, inclusive, ele disse que o voto dele vai ser hoje, nesta quinta-feira. Então vamos esperar ver o que vai acontecer, né, pessoal? O Bolsonaro, ele praticamente está tranquilo, né? Eu não vejo assim tanta razão para que ele seja inelegível. Porém, isso aí vai ser algo de muita discussão entre os ministros, né? Outra notícia, pessoal. A revista UOL, ela traz que somos 203 milhões de habitantes. Censo mostra que a população brasileira cresceu 12 milhões de habitantes em 12 anos. Dizem que muita gente não foi visitada pelo censo, né? Então, eu acredito até que pode ser que nós tenhamos muito mais habitantes do que esses 203 milhões, né, pessoal? Mesmo porque, às vezes, aquela pesquisa, o pessoal que faz a pesquisa, ele vai na casa da pessoa, não encontra ninguém, deixa um papelzinho dizendo que vai voltar e muitas vezes não volta, né? Então é algo que pode ser que esteja meio distorcido. Pessoal, Terra Brasil Notícia, ele traz que ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, TSF, disse nesta quarta-feira, dia 28/6, que espera não haver, abre aspas, perseguição, fecha aspas, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, em caso de recurso no processo que torná-lo inelegível. Então, esse ministro, né, André Mendonça, ele está já expondo uma opinião, praticamente já deixando os outros ministros também em alerta, né? Caso ocorra que o presidente Bolsonaro fique inelegível e haja recurso para que o processo corra, né, de acordo com a lei, pessoal. Sem perseguição e sem atitude pessoal, né, e sim jurídica, tá ok, pessoal? O R7 News, ele diz que zelador suspeito de estrupar criança em creche tem prisão preventiva decretada pela Justiça. Pessoal, isso é um caso que vira e mexe está acontecendo. Quando não é criança sendo abusada, é criança muitas vezes sendo espancada, sendo torturada, né? Então, eu acho que os pais, a mãe, eles têm que tomar muito cuidado
que muitas vezes essas creches nem credencial tem, né? Então tem que tomar cuidado, ver o histórico daquela creche, inclusive conversar com outras mães, né? Antes de matricular a criança e deixar a criança naquele lugar, ok, pessoal? Para que evite esse tipo de abuso. Porque muitas vezes a criança nem sabe falar direito, né? Não sabe se expressar ainda, e de tão inocente que é. E acaba sendo vítima dessas creches aí, entendeu? Inclusive esse caso desse abuso, né, dessa criança na creche, ela ocorreu na zona leste de São Paulo, numa creche em Ermelino Matarazzo. E a criança tinha apenas 4 anos, pessoal. A ação penal ela é realizada quando há indícios de prova suficiente sobre a autoria do crime. Então, foi movida realmente uma ação penal, né? Devido a esses indícios que foram encontrados, inclusive na roupa da criança. Caso muito desagradável, né? Felizmente, isso está acontecendo demais. Também o R7 News, pessoal, ele traz que Mauro Cid depõe na CPMI do dia 8 de janeiro, na próxima terça-feira, dia 4 de julho. Quem disse isso foi o presidente da comissão. Pessoal, o jornal Metrópolis, ele diz o seguinte: resposta à paralisação da Volkswagen é reforma tributária, diz Tebet. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, dia 28/6, que o avanço da reforma tributária é a resposta ao anúncio da Volkswagen suspensão temporária da produção de veículos em suas fábricas no Brasil, pessoal. Vocês podem perceber que muitas dessas empresas automobilísticas elas não estão conseguindo vender seus veículos. Primeiro, por causa do preço, né, pessoal? Segundo, o juro no Brasil está muito alto, né? E terceiro, que sem essa reforma tributária, devido a uma carga muito alta nos tributos, tanto na produção de veículos, como também os tributos federais, estaduais, isso torna o carro cada vez mais caro. E o carro é algo que, se a pessoa perceber, o carro zero principalmente, que o preço está muito alto, ele não compra. Ele prefere comprar um seminovo, que muitas das vezes o preço está bem mais acessível, né, pessoal, à população. Hoje o povo mal consegue comprar as coisas de comer, né? Então, quer dizer, o veículo se torna até algo meio segundo plano do povo. Outra notícia também do jornal Metrópolis, que avião fabricado no Brasil é atingido por um raio nos Estados Unidos, pessoal. Esse avião ele estava parado na pista de táxi, né, de um aeroporto nos Estados Unidos, e ele foi violentamente atingido por um raio. Isso ocorreu no domingo, dia 25/6. Esse avião é do modelo Embraer 175, fabricado em São José dos Campos, em São Paulo. A revista Oeste, pessoal, ela traz que Putin reforça sua, abre aspas, guarda pessoal, fecha aspas, com tanques e artilharia. Equipamentos serão enviados à Guarda Nacional da Rússia, que não responde ao Ministério da Defesa. Eu acredito que o Putin ele deve estar com bastante medo, né, pessoal, porque houve aquela rebelião, né, que depois foi contornada, e ele não tem certeza, eu acredito, que aquelas pessoas que estão próximas dele são fiel a ele, né? Então ele está se prevenindo, fazendo com que essa guarda pessoal dele seja bastante reforçada. O socorro de 100 milhões de reais a Tuk Stock
varejista brasileira tem dívida de 600 milhões, pessoal. É mais uma empresa que está com uma dívida altíssima e não está conseguindo sobreviver, né, a essa crise. Então tem esse socorro aí de bancos de 100 milhões, mas acredito que não vai adiantar muito, né, porque a dívida é de 600 milhões de reais. O Jornal do Povo diz que homem queima ao Corão em frente à mesquita em Estocolmo. Momika pisou no livro sagrado dos muçulmanos antes de colocar fatias de bacon entre as páginas e queimar algumas delas. Isso aí, pessoal, para quem é muçulmano, é horrível. É como se fosse queimar o Corão, é como se fosse enfiar uma espada no coração deles. Então esse homem é totalmente sem noção, né? Primeiro que ele não respeitou a fé desse povo aí, muçulmano. Segundo que colocar uma fatia de bacon, quer dizer, não tem nada a ver, né, pessoal? O governo quer retomar política de preço mínimo para produtos agrícolas. Então o governo está com, principalmente os pequenos produtores, eles voltem a ter acesso a crédito, né? O governo está facilitando principalmente para os pequenos produtores, né? Para que haja um avanço nos produtos agrícolas aqui no Brasil. Aliás, o agronegócio ele praticamente leva o Brasil nas costas, né, pessoal? Então o governo, acredito eu, que tem que ter sempre uma visão especial para esse lado da economia, tá ok? A Gazeta do Povo, pessoal, ela está dizendo que com ações contra a Jovem Pan e redes sociais, que o Ministério Público, o governo e o STF, ele passa por cima, pessoal, do Congresso. Inclusive essa é uma opinião da Gazeta, né? E que diz que cancelar concessão por, abre aspas, crime de opinião, fecha aspas, é medida ditatorial. É a opinião da Gazeta do Povo. E o que você acha, pessoal? Você acha isso também, que a Jovem Pan ela deve perder os direitos dela, pessoal? Como um órgão de imprensa, de informação à população, jamais ela pode ser punida por alguma coisa desse tipo. Então é isso, pessoal, que eu queria estar passando para vocês, encerrando essa live, né? A mensagem é esta de hoje. De hoje, dia 29/6/2023, pessoal. A mensagem é essa: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Pessoal, caso você gostou das informações, deixa seu like, né? Seu joinha. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. E você também pode estar compartilhando esse vídeo para que chegue o maior número de pessoas, tá ok, pessoal? E assim que eu tiver mais notícias, estarei trazendo para vocês. Então, um grande abraço, fica com Deus e até mais. Tchau.